E hoje a gente tem uma parte bem interessante da teoria, né, que é a questão dos tipos psicológicos, né, que é um aspecto da teoria, né, que ele desenvolve nesse capítulo e também é um aspecto importante da teoria junguiana. Então, a gente vai olhar um pouquinho o que significa esses tipos psicológicos, né? Então, aqui a gente já tem na própria publicidade, né, a fotografia desse menino, que na realidade é o mesmo menino, mas um sorridentes, assim, se mostrando bem amistoso, né, e o outro mais fechado, né? Então, aí a gente já tem uma pista, assim, do que significa, o que a gente vai ver hoje, né? E por que que dentro de uma leitura de sonhos, né, de símbolos e de sonhos, a gente vai ver esses tipos psicológicos, o que significa isso, né? Então, o Jung vai falar dessa questão dos tipos e vai estudar os tipos porque, claro, ele era um médico que tratava, né, das pessoas, dos aspectos emocionais, né? E daí uma das questões, que é uma questão bem fundamental da própria psicologia, né, é o perceber que, dentro dessa relação, né, de um médico com o seu paciente, existe não é uma relação objetiva, né, não é algo que pode ser visto somente pelo lado racional, porque existe a história de um, existe a história de outro, existe o inconsciente de um e o inconsciente do outro, né? E quando existe o encontro entre essas duas pessoas, existe um mover interno de ambas, né? E uma relação que se cria num nível que não é somente racional, né? Bom, eu gosto de a gente poder levar essa reflexão também para o nosso mundo de biodança, onde a gente tem o grupo, né? Então, vocês imaginem essa reflexão que a gente está fazendo num nível, a princípio, dentro do texto do Jung, como uma reflexão que vem da relação médico-paciente, né? Ou psicólogo-paciente, ou psicólogo-cliente, né? Depende da nomenclatura que cada linha vai utilizar, né? Mas essa relação entre duas pessoas, num grupo, ela se amplia, né? Ela se amplia muito porque a gente não tem duas subjetividades, a gente tem 10, 20, né? E também tem os papéis que se formam dentro do próprio grupo, a começar pelo facilitador, né? E os participantes, mas também entre os participantes. Então, o que a gente pode ver, né, que um grande mito que a ciência busca, né, se construir é o mito da neutralidade, né, que a gente pode observar um fenômeno, tratar um fenômeno sem a nossa subjetividade tocar esse fenômeno, né, sem fazer uma interferência, de que eu posso ter uma leitura apenas racional. E, e o que a gente pode ver é que, bom, esse grau está comprovado cientificamente, né, mesmo dentro da física, né, que o fato de alguém olhar o movimento de uma partícula vai interferir no movimento dessa partícula, né? Se a partícula ou onda vai depender no universo da física, né? Vai interferir no fenômeno a observação. Vocês imaginam se isso acontece num nível atômico, né? Como isso pode acontecer numa ciência, né? Que é uma ciência humana, que é uma ciência que vai trabalhar com a subjetividade, né? Então é óbvio que não existe neutralidade nesse campo. Hoje a gente pode afirmar que não existe neutralidade em nenhum campo, né? Que o cientista ele sempre vai interferir no que é observado, mas a interferência no nível da psicologia é evidente, né? Então, porque a partir do momento onde duas pessoas se encontram,
já existe uma interferência imediata, né, no comportamento, no que surge em nível de pensamento, nas imagens que surgem. Existe um diálogo que ele não é somente o diálogo que é explícito na relação, mas existe um diálogo muito profundo que está em outro nível, né? E é bem interessante porque quando eu acho que esse texto que a gente está vendo do Jung, né, que é um texto bem básico, ele deixa muito claro que tem que haver um super cuidado, né, que é uma arte lidar com essa questão, porque é uma questão muito sutil, né? Então, que não existe como padronizar as relações, né, entre aquela pessoa que está buscando ajuda e o seu médico, né, especialmente nesse campo da psicologia. Então, que tem que existir muito diálogo interno por parte do psicólogo ou do médico, no sentido de perceber quem é aquela pessoa que está na frente, né? E quais são os conteúdos internos do próprio médico, do próprio psicólogo que se movem em relação àquela pessoa. Eu trago essa questão e também levo essa questão para a própria biodança, né? Já que aqui a gente tem vários facilitadores e a gente está vivendo aqui um processo de grupo também, né? Então, é perceber que isso se amplia muito quando é em grupo, né? Então, o que é meu como facilitadora, o que é do outro, de cada outro, as interações que existem dentro do próprio grupo, que formam uma identidade grupal, né? Então, todos esses fatores são fatores que a gente não acessa racionalmente, né? Mas que a gente tem notícias disso no nível racional, e é importante a gente poder lidar com muita delicadeza, com muita desenvolver essa arte, né? De perceber as situações, perceber o que está se movendo numa relação grupal ou numa relação entre duas pessoas, né? E para poder decifrar isso, inclusive no final dessa parte do capítulo, né? O Jung relata um paciente, né, que se apresenta com uma série de conflitos e que ele tem, imediatamente, ele percebe internamente que ele gostaria de imediatamente dizer para o cara, né, dar um chacoalhaço no cara e dizer, olha, é isso que significa teus sonhos, e é isso que é o teu conflito, e é isso, né? Só que ele percebeu, né, ele relata isso, percebeu que se ele agisse assim com essa pessoa, a pessoa iria embora imediatamente, né? Então, que ele teve que, aos poucos, com base no que ele estava sentindo, ele teve que lidar com o próprio impulso interno de agir imediatamente e também ir percebendo como se comunicar com essa pessoa, e ele foi bem interessante, porque ele disse assim, eu tinha que aumentar a segurança dessa pessoa em si mesmo para que ela pudesse ver esses conteúdos, né? Então, ele foi fazendo esse trabalho, durou, parece que 9 ou 10 anos fazendo esse trabalho, ele não via toda semana a pessoa, via umas 4, 5 vezes ao ano, né? Naquela época não tinha Zoom para a gente fazer o atendimento via internet, então essa pessoa morava em outro país e ia eventualmente ver o Jung. Bom, e depois, no 9º ano, a pessoa diz assim, olha, eu estou curado, vou parar de ver porque eu estou curado. E daí o Jung fica assim, mas como está curado, né? O que será que houve? E daí essa pessoa agradece muito ele pela paciência que ele teve, né? De ouvi-lo sem reagir abruptamente. E essa pessoa diz a ele, se tivesse agido abruptamente, eu teria ido embora, porque eu ia ficar apavorado, né? E te agradeço que tu teve muita sensibilidade, muita paciência de ir tocando aos pouquinhos, e hoje eu posso olhar com tranquilidade essas questões e lidar com elas de uma forma, me sinto seguro de lidar com elas. Então,
eu acho que aqui tem essa questão bem forte de que não existe neutralidade nisso, no sentido de que, bom, é essa técnica, é assim que eu vou utilizar, né? Mas existe um diálogo que vai se construindo na relação com cada pessoa que se apresenta. Se ele fizesse a mesma coisa com outra pessoa, talvez não desse certo. Então, tem que ajustar, né? Essa relação é muito sutil e ajustada de pessoa para pessoa. Por isso, é algo que tem um tom de arte muito forte, né? Então, porque, assim, a nossa cultura, né, ela tem parâmetros do que é ser normal. E daí, então, muitas vezes a gente pode, né, buscar uma terapia, buscar uma ajuda para entrar num parâmetro de normalidade. Então, talvez algumas linhas da própria psicologia ou uma forma de ver, né, essa relação com a patologia encaminhem, né, uh, as pessoas que estão sofrendo, que se sentem não adaptadas, por um processo de adaptação, né? Então, no sentido de poder entrar dentro da caixinha, né, da caixinha da normalidade, dos parâmetros externos de normalidade. E claro que esse não é o objetivo, né? O objetivo não é se encaixar num padrão de normalidade, né? Mas sim entrar em contato profundo com a própria alma, né? Entrar em contato profundo com esse mundo interno e validá-lo, né? E buscar daí, né, a fonte para se relacionar com o mundo, porque o que acontece muitas vezes nesse processo de adaptação às normas, né, que é a normalidade, é o processo normal, não quer dizer saúde, né? Normal quer dizer norma. Então, existem normas sociais que dizem que a pessoa está bem adaptada ou não, né? E isso a gente chama de saúde. Muitas vezes as pessoas morrem para manter essa, entre aspas, saúde, né? Porque acaba fazendo muito mal. Por quê? Por que faz mal? Porque afasta a pessoa de quem ela é. Então, o processo é inverso, é entrar em contato consigo e, a partir desse contato profundo consigo mesmo, né, poder abrir as portas da relação, construindo uma relação com o meio de fluidez e de segurança, né? De segurança em termos de quem sou eu, o que eu necessito, como eu quero me realizar no mundo, que contribuições eu tenho a dar, né? Então, dentro dos processos, né, que tanto Jung quanto a gente busca dentro da própria biodança, não é adaptar as pessoas a parâmetros sociais, mas sim ajudá-las a estabelecer um diálogo onde o seu ser seja respeitado, né? Onde exista a possibilidade de expandir o seu potencial no mundo em uma relação de feedback, usando a terminologia que a gente usa em biodança, né? Estabelecer essa relação fluida em feedback, onde os parâmetros sociais não massacrem o ser, né? Porque agora eu estava até lembrando de um texto que a gente estudou aqui no grupo, né? Que é o texto das mulheres que correm com os lobos, e que a gente viu a questão da domesticação, né? A Clarissa Pincola Estes chama de domesticação, que essa coisa de, bom, tem um ser selvagem, né? Utilizando a terminologia que ela utiliza, tem um ser selvagem que quer se expressar, que quer ser livre, que quer se realizar, né? E existem os parâmetros sociais que muitas vezes são muito castradores, né? E daí e vão tirando, né? Vão podando a sensação de segurança dessa pessoa e vão buscando uma adaptação, né? Uma adaptação no sentido de
uma adaptação castradora, né? Uma adaptação onde eu vou tirando as partes até encaixar aquele cubinho dentro do seu lugarzinho, né? Bom, não é isso que se busca, né? Se busca realmente que essa árvore, esse ser se expanda e ele seja ele no mundo, em relação de feedback, em relação harmônica, buscando uma relação harmônica com o meio. Bom, só que saindo dos padrões, né, desses padrões impostos socialmente, o Jung diz assim, não querendo adaptar as pessoas a padrões, né, sociais impostos, mas para entender o ser humano, eu preciso estabelecer alguns padrões generalizados, não de, de como se adaptar socialmente, né, padrões impostos, mas sim padrões de comportamento que se apresentam, que podem ser chaves de leitura, né? Chaves de leitura para o comportamento das pessoas. Então, que existem várias formas de ver e de buscar essas chaves, né? Então, ele criou algumas chaves de leitura, né? Aliás, várias. A gente vai ver duas delas que são as bem básicas, né? Que é o que ele desenvolve nesse item do capítulo. Então, ele coloca que a primeira chave de leitura, né? Quando a gente encontra uma pessoa, é e aqui não é uma coisa estigmatizada, né? Ou seja, ou tu é isso ou tu é aquilo, né? Mas são chaves, né, de percepção, né? De que como eu posso perceber as pessoas que se apresentam para mim, né? Ou como eu mesmo posso me perceber, né? Então, ele diz que existem dois tipos básicos, né? Que essa é a leitura mais básica que a maioria das pessoas consegue compreender também, né? E que a gente pode observar com muita facilidade aí pelo mundo. Então, tem pessoas que são mais extrovertidas e tem pessoas que são mais introvertidas, né? Ou seja, tem pessoas que precisam muito se expandir, né? Precisam muito se relacionar, precisam muito sair, precisam muito conversar, falar muito, né? Então, essas são pessoas mais extrovertidas, né? E depois tem uma outra tipologia que é inversa a essa, né? São pessoas que não têm tanta necessidade de falar, que são mais observadoras, né? Que têm um mundo interno muito rico, que elas gostam de ficar sozinhas, né? Não são tão de ir para o mundo. Claro que aqui a gente tem dois padrões um pouco assim rígidos, né? Não existe uma pessoa que é totalmente extrovertida e uma totalmente introvertida. Seria muito difícil de viver quando acontece esse padrão somente de extroversão ou somente de introversão, isso começa a atrapalhar a vida da pessoa e começa a ter um viés patológico, né? Então, uma pessoa super introvertida, que não consegue falar com ninguém, que não consegue sair de casa, né? Que detesta se relacionar com as pessoas, começa a não ser legal, né? Começa a ser difícil. Ou aquela pessoa que não consegue nunca entrar em contato consigo, que está sempre falando, que não cala a boca, que não consegue ficar sozinha, né? Então, daí a gente também já vai ver um padrão que não é muito bom, que causa sofrimento, né? Na pessoa ou nas pessoas que o cercam, né? Então, às vezes a pessoa é sintônica com esse tipo de comportamento e ela não se sente mal, mas o resto do mundo se sente muito mal com ela, né? Então, é claro que a gente tem uma pulsação entre a coisa de ir para o mundo e a coisa de entrar mais para o nosso interior, né? Mas temos uma tendência maior de um ou uma tendência maior de outro. Né? Bom, eu acho que também a gente pode apontar que
na nossa cultura, em geral, os extrovertidos, eles, digamos, eles têm mais, obviamente, eles têm mais visibilidade, né? Deixa eu só botar aqui a bateria no meu fone, que está quase acabando. Vocês não vão me ver mais. A gente não vai ter mais internet também, só um pouquinho. Ok. Então, como eu estava dizendo, né? Então, são pessoas que o nosso mundo pede muito pessoas, né? Convida muito as pessoas para irem para o mundo, para se relacionarem, e olha geralmente para o padrão introvertido como algo estranho, essa pessoa que não gosta tanto de festa, que não gosta tanto de sair, não gosta tanto de falar, está sempre quieta, né? Então, esse padrão introvertido, muitas pessoas às vezes procuram auxílio porque se acham estranhas, né? Não adaptadas. E na realidade, muitas das vezes não tem um padrão completamente introvertido que seja fonte de um sofrimento, mas sim existe um julgamento a respeito da introversão, né? Onde a pessoa se sente mal porque não tem aquela vontade de interagir tão potente assim. Então, é importante a gente também se olhar, né, e ver qual é o padrão que a gente tem mais fortemente e respeitar isso, porque os dois são complementares na realidade, né, e são importantes, tanto quem vai para o mundo como quem se olha para o mundo interno, né. E qual é o cuidado que a gente tem que ter, né? É que são pontos é como se esses dois polos eles olhassem o mundo de uma perspectiva diferente, né? Então, muitas vezes, o fato de olhar o mundo sob perspectivas diferentes, com sensibilidades diferentes, faz com que exista uma discordância entre ambos, né? No sentido de um julgar o comportamento do outro ou um impor sobre o comportamento do outro, né? Então, lá sei eu, uma pessoa introvertida que acha que o outro fala demais, né? Que não gostaria de estar toda hora interagindo, né? E aquele que é extrovertido, que olha para o introvertido e diz assim, mas tu é muito quieto, tu tinha que falar mais, tu não te diverte, tu não... Então, muitas vezes existe esse tipo de imposição. E o que o Jung chama atenção, né? Que muitas vezes, quando a gente vai desenvolver uma relação terapêutica, o médico, né? Aqui vamos colocar o facilitador, o psicólogo, né, ele vai ter né, um tipo de relação com o mundo, um jeito de ser, né, e o paciente vai ter completamente outro, né? Então, ele aponta que o psicólogo ele tem que ter a sensibilidade de perceber que a pessoa é diferente, respeitar isso, né? Então, muitas vezes a gente vai encontrar pessoas que se relacionam com o mundo de uma forma muito diversa da nossa, e não é porque a pessoa se relaciona com o mundo de uma forma diversa da nossa que ela tem um problema ou ela não possa interagir com a gente, desde que haja uma aceitação, uma sensibilidade, um respeito, né? E que, inclusive, se existe essa possibilidade, então a gente vai ter uma possibilidade de complementariedade, de dança, de harmonia, né, entre essas diferenças. Então, ele coloca, né, aqui a gente tem um padrão estereotipado, né, do que seria um extrovertido e um introvertido, né? Então, quando existem essas duas pessoas tão diferentes, então, pode-se aprender a estabelecer relações harmônicas, né? Ou pode virar numa relação divergente e que
traz aprendizado, ou uma relação divergente que traz luta, né? E também pode haver, se construir uma complementariedade. Então, nessa dança das diferenças, existem muitas possibilidades de interação. E é importante que a gente possa superar a tendência de impor um jeito sobre o outro, ok? Então, daí o Jung vai um pouquinho mais adiante, né? Buscando essas regras gerais, né? Essa generalização a respeito do comportamento humano, dos tipos, né? De como a pessoa se comporta num nível interno, né? Como é que ela percebe o mundo. Então, ele vai criar, então, em cima das percepções dele, uma espécie de uma bússola, né? Aqui a gente tem a bússola bem básica, né? Daí depois ele vai entrar em estudos cada vez mais profundos sobre essa questão, e daí, bom, a gente pode fazer uma relação com vários aspectos e também fazer relações intermediárias, fazer relação com arquétipos, etc. Tá? Mas a gente vai ver de uma forma muito simples, em 2 gráficos aqui, sobre, introduzindo um pouquinho essa questão. Né? Então, em cima das observações dele, né, ele diz assim, que algumas pessoas têm a gente pode dividir, né, em dois tipos básicos, né, de percepção, que é pessoas que se orientam mais pelo pensamento e outras que se orientam mais pelo sentimento. Tá? Depois a gente vai ver mais detalhadamente isso. Então, esse eixo, né, ele é o eixo básico. Então, o que ele diz? Na parte de cima, né, a função que está lá na parte de cima, ela é a consciente. E a função que está lá na parte de baixo, ela é inconsciente. Então, a pessoa tem as duas, mas a consciência ela vai se apropriar mais de um determinado tipo, meio de organizar as informações do mundo e de se expressar. Então, aqui nesse gráfico a gente teria, então, o pensamento como uma função consciente, o sentimento como uma função inconsciente. Mas pode ser o contrário também, depende de como a pessoa é. Né? E daí, então, dentro desse eixo vertical, né, a gente vai ver ele pulsando num eixo horizontal também. Então, esse pensamento pode ir mais para a sensação, ou o pensamento pode ir mais para a intuição. O sentimento pode ir mais para a sensação, ou pode ir mais para a intuição. Então, e aqui a gente vai ter uma outra leitura da mesma coisa, né? Então, aqui eu consegui esse gráficozinho, está em espanhol, tá, pessoal? Mas acho que todo mundo consegue entender o espanhol, tá? Porque já estava prontinho, daí eu não precisava desenhar. Então, aqui, como eu coloquei para vocês, é uma bússola, né? Então, na parte de cima, naquele eixo vertical, a gente tem a atitude consciente, que é a função principal, né? Depois, a atitude inconsciente, que é a função inferior, ou seja, ela está inconsciente. E depois, o eixo horizontal são o que a gente chama de função auxiliar, né? Então, a pessoa pode estar mais num lado ou mais no outro, ok? Então, vamos ver um pouquinho o que é cada um, né, desses polos, né, dessas funções. Então, o pensamento, né? Então, aquela pessoa que se orienta mais a partir das faculdades intelectuais. Então, o pensar para ela, a organização do mundo racional, é super importante para essa pessoa. Ela tende a pegar as informações e tentar organizar a partir da racionalidade, do pensamento, das estruturas de pensamento, da catalogação em nível de pensamento. Né? Então, é uma forma de organizar. Aqui não tem nenhum juízo de valor, algumas pessoas são assim. Né?
elas têm uma tendência mais a organizar o mundo, né, nesse nível. Há outras pessoas, ao contrário, né, então, tendem a organizar o mundo a partir do que é chamado sentimento, que não são as emoções, tá? A emoção tem aquela característica de ser algo imediato, né, absolutamente vivencial e fisiológico, que eu sinto num determinado momento. O sentimento já é algo que tem a ver com a apreciação e os valores, né? Então, é bom, é ruim, é gostoso, é desprazeroso. Então, a forma como a pessoa organiza o mundo está em cima de valores e não em cima do pensamento, da racionalização, né? Então, ela vê se ela gosta ou se não gosta, se é quente, se é frio, né? Se é aconchegante ou se é distante. Então, todas essas coisas que têm a ver com o valor, um valor subjetivo, são muito importantes para as pessoas que têm essa função como função de consciência. Então, essa polaridade que é vertical, né, são as funções organizadoras, é como a pessoa organiza a sua percepção no mundo, como ela organiza a sua relação com o mundo. Então, algumas mais pela questão do pensamento, e daí o sentimento é uma função que está num sentido mais inconsciente, ou o inverso, conforme o sentimento e a questão do pensamento está no nível mais inconsciente. E depois a gente tem a linha horizontal, né? Que são as sensações, ou seja, a percepção sensorial que eu tenho das coisas. Qual é o gosto, qual é o cheiro, qual é a textura, como é visualmente, né? Então, é tudo que eu percebo através dos sentidos, né? A percepção sensorial. Então, que é uma percepção que está muito ligada àquilo do instante, né? Aquilo que eu percebo do instante. Então, por exemplo, se a gente tem na função pensamento, né? Então, eu posso organizar as coisas, uma determinada coisa, por as cores, pela quantidade, estabelecendo padrões daquilo que eu vejo, texturas, né? Cheiros, então eu vou organizando conforme isso. Se eu tenho a função sentimento, é, eu vou pegar na questão sensorial, se é agradável, se não é agradável, se me dá prazer, se não me dá prazer, tem uma relação com o que eu vivencio, e o valor que eu dou à experiência que eu vivo. E depois, né, continua sendo, a gente vê que essa linha horizontal ela está baseada na sensorialidade, né? Então, quando eu estou na sensação, eu tenho consciência da sensação. E depois tem toda uma série de percepções que eu nem noto, né? Que eu tenho, que eu percebo e nem noto, que eu não estou atento ao que eu estou percebendo, e essas percepções elas vêm difusas e interligadas, né? Então me dá uma sensação de que algo vai acontecer, me dá eu tenho uma percepção de que vai acontecer tal coisa, ou de que aconteceu alguma outra coisa, né? Então, esse acúmulo de percepções que não vem à consciência, eles são chamados de intuição, né? Então, é aquela pessoa que se guia por, bom, algo difuso, né? Que eu não sei explicar, mas que me dá uma percepção de algo, né? Então, que na função do pensamento pode me levar a fazer organizar algo prevendo tal coisa, organizar algo com base em uma experiência passada,
sem eu saber explicar exatamente o que me leva a isso, né? E depois também no nível de intuição, eu posso ter percepção de algo que me diz assim, olha, não entra nessa casa agora. E daí isso me vem como um sentimento, que pode ser de tristeza, pode ser de peso, e daí, bom, eu posso não respeitar isso, né? Porque a gente sabe que a intuição é uma função também que é bastante desprestigiada na nossa cultura. Então, mas ela é essa percepção difusa. A gente aceitando ou não, ela se apresenta, né? Então, daí aqui a gente tem uma pequena frase do Jung, né? A sensação, isso é, a percepção sensorial, nos diz que alguma coisa existe. O pensamento mostra-nos o que é esta coisa. O sentimento revela se é agradável ou não. A intuição nos diz de onde vem e para onde vai. Ok? Então, aqui é um resumão de tudo isso que eu estava explicando. Então, o que a gente pode ver, né? Que os sonhos, né? Nos nossos sonhos, é como que, se a gente pegar a bússola, né? Os sonhos, muitas vezes, eles são manifestação, eles vão falar justamente daquela função que a gente deixa subterrânea, daquela função que não aparece no mundo consciente. Então, uma chave de interpretação dos sonhos, né, é a gente poder perceber que muitas vezes eles estão num diálogo, né? Por exemplo, se eu tenho a minha função consciente é pensamento, muitas vezes o sonho vem revelando através do sentimento. E é também ao contrário, né? Então, é interessante, essa tipologia básica, né? Ela dá uma percepção daquilo que pode estar oculto, né? Daquilo que pode compor o nível inconsciente, como funciona esse inconsciente naquela pessoa, né? Isso não quer dizer estabelecer padrões rígidos, né? Como, como o Jung disse, né? São padrões generalizados, né? Então, é uma generalização que serve como um guia muito sutil, não rígido, né? Para nos dar uma forma de viajar dentro dessa dessa desse mundo, né, que é cada um de nós, que é as pessoas com as quais a gente trabalha, são as pessoas com as quais a gente convive. Isso, claro, né, pessoal, não é um convite para daqui a pouco, a gente sai daqui e começa a interpretar as pessoas e tentar encaixar elas dentro da bússola, né? Mas é um convite para percepção, né? Um convite para percepção de padrões que se repetem, né? Que podem nos dar, não uma coisa para rotular as pessoas ou rotular a gente mesmo, mas para um guia de viagem, como uma bússola, né? Um guia de viagem onde, bom, a gente pode ir vendo a nossa percepção, de onde a gente está olhando o mundo. E uma coisa importante, né, que então eu estava falando daquela experiência que realmente está no final desse item do capítulo, né, onde ele relata essa coisa de ter sido muito progressivo com esse paciente e daí ter conseguido ajudar ele, né, é justamente que as questões do inconsciente, né, elas são questões que não podem ser tratadas abruptamente, né? Então existe, eu acho que essa palavra que a gente usa tanto em biodança, ela é bem coerente aqui, né? Que dentro das questões do inconsciente,
é muito, muito importante que a gente tenha progressividade, né, que a gente possa chegar aos pouquinhos e tocar aos pouquinhos com muita sensibilidade, tanto no nível do que de nós mesmos, né, então a gente estava conversando hoje a respeito dessa necessidade, até a Amélia falou isso, né, a necessidade de cultivar essa relação, né, não é assim: "Ah, tive um sonho, esse sonho eu tenho que saber logo o que significa", né. Então existe um processo de cultivar a relação, cultivar como a gente cultiva uma amizade mesmo, né. E aos poucos, então, existe confiança ou autoconfiança para que, eu possa tocar conteúdos cada vez mais, profundos e possa realmente construir essas linhas de interação que são tão importantes.